Posicionamento. Está faltando o Pedrinho via público para poder fazer alguns esclarecimentos para a torcida do Vasco. A gente vai falar muito aí sobre a falta de convicção no processo de contratação do Vasco da Gama. O Vasco que fez uma proposta aí para um novo atacante vindo do Equador, e a gente vai falar muito aqui também sobre outras negociações aí que estavam em curso. Parece que deu uma estagnada no Gigante da Colina. A gente vai falar muito sobre a situação envolvendo material esportivo do Vasco, que é um assunto que o Pedrinho também poderia vir a público para poder se posicionar. Isto porque o GE hoje fez uma matéria e não confirmou a renovação de contrato com a Capa. Isso não foi confirmado oficialmente. E vamos falar bastante aqui sobre a situação de dispensa e também a situação do jogo entre Vasco da Gama e Criciúma. Isto mesmo, porque a gente tem novidades positivas e a tropa toda parece que vai viajar. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, o seguinte, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Criciúma, porque o seguinte, o nosso treinador, o Rafael Paiva, ainda tem algumas dúvidas. Dúvidas que deverão ser sanadas no último treinamento que acontecerá amanhã, antes do Vasco viajar para o Heriberto Rios para Criciúma. E uma das dúvidas aí está no setor defensivo. Isto porque o Maicon pode ser poupado e a zaga do Vasco da Gama ser João Vitor e Léo Pelé. A confirmação vai vir amanhã no treino, que acontecerá pela manhã lá no CT Moacir Barbosa. E o seguinte, toda a tropa vai viajar, tá? Inclusive, aí o Vegete, que era dúvida, vai ser relacionado. A dúvida é se ele vai começar jogando ou o GP vai começar a atuar contra o Criciúma. Mas o Vegete viaja, como o Piton também vai viajar. Até o Maicon, né, ele deve ficar à disposição ali no banco de reservas. Perfeito? Bom, o Vasco precisa vencer para tentar chegar e alcançar ali o G8, para dar uma tranquilizada aí nos bastidores. A CBF escalou para essa partida o Paulo César Zanovelli, árbitro de Minas Gerais. Felipe Coutinho treinou com bola, certo? E vai ter esse retorno abreviado, assim como o Alex Teixeira, inclusive, está liberado para ser relacionado, está à disposição do Rafael Pai, tá? Sobre a situação aí envolvendo dispensa de jogadores, a gente passa aqui algumas informações, né? Vocês sabem que o Prachete e o Zé Gabriel não são mais atletas do Vasco da Gama, certo? E a gente tem algumas novidades para poder passar. O Vasco vai arcar com 40% ali do salário do Serginho Kosovo, perfeito? 40% o Vasco vai ter que pagar durante esse período que ele está emprestado lá na equipe do Criciúma. E vamos combinar aqui, melhor o Vasco pagar 40% do que 100% desse atleta aí, os salários dele. Galdames e o Rossi, né, são os próximos aí da lista. O Galdames com uma proposta muito boa aí do São Lourenço e o Rossi, por sua vez,
como proposta do Santos Futebol Clube, do Peixe Praiano. Bom, o seguinte, agora a gente fala aqui sobre a situação do fornecedor de material esportivo, porque é uma coisa que o Pedrinho tem que vir a público para poder falar. O Pedrinho tem deixado muita gente falar em nome dele, e isso é uma das coisas que ele tem que esclarecer. Por quê? A gente tomou conhecimento através do canal Atenção Vascaínos que o Vasco teria renovado o contrato com a Capa por mais 3 meses. Hoje saiu uma matéria no GE, tá, que diz o seguinte, ó, Vasco faz processo seletivo com fornecedoras Capa, Nike, Mizuno e Puma, né? E aqui diz o seguinte, ó, Vasco mantém conversas para encontrar fornecedor de material esportivo para 2025, com o contrato com a Capa até em vigor até dezembro de 2024, diz aqui a matéria. Portanto, isso não foi confirmado ainda que o Vasco fez essa renovação com a Capa, pelo menos a matéria do GE não entra nesse assunto. Perfeito? Bom, meus amigos, e a gente continua aqui o nosso vídeo para a gente poder dizer o seguinte, é bom que o Pedrinho venha a público e faça alguns esclarecimentos. E por falar aqui em esclarecimentos, a situação envolvendo aí alguns atletas, certo? A gente vai falar aqui sobre o Maurício Lemos e eu também quero falar do Brian Rodrigues, porque chegou a hora da gente dizer aquilo que a gente tomou conhecimento. Principalmente essa situação aí do Brian Rodrigues, tá? Tá faltando muita convicção por parte do Pedrinho na hora de fazer as contratações. O Pedrinho, ele tem tentado fazer ao máximo tudo de forma coletiva. Toda sexta-feira há uma reunião ali entre a cúpula, entre os aliados do Pedrinho, tá? E eu passo a seguinte informação para vocês. Alguns pares do Pedrinho simplesmente vetaram a contratação aí do Maurício Lemos, tá? Acabou que a gente tomou conhecimento que o Maurício Lemos pediu R$ 700 mil para vir jogar no Vasco. Esse é o papo. O Maurício Lemos pediu R$ 700 mil para vir jogar no Vasco. E se chegou a um consenso internamente que não valeria a pena trazer o Maurício Ramos por R$ 700 mil. Por isso que a negociação não foi sacramentada, de um jeito ou de outro. Se ele quiser vir por 400 mil, o Vasco deu até segunda-feira aí para ele se resolver. Mas é esse o problema aí. E a situação do Brian Rodrigues, tá? O Vasco entrou em contato lá com o América do México, tudo bonitinho, e o empresário do Brian Rodrigues chegou e falou assim, olha, a gente quer R$ 1 milhão para poder jogar no Vasco da Gama. O Vasco foi e recuou, tirou o pé. Cara, você para ter time bom, você para ter um time legal, você tem que investir. Futebol é produto. Para você recuar, você vai até o final de uma negociação. Vai chegar na hora de assinar, falar que não tem dinheiro para poder pagar 700, 1 milhão. Aí hoje a gente toma conhecimento aí que o Vasco da Gama, tá? Ele simplesmente negocia, teria feito uma proposta aí irrecusável ao paraguaio Alex Arce, né? Jogador da LDU de Quito, do Equador, né? Provavelmente uma proposta ali com empréstimo, né? Com o passe ali fixado do atleta. Também vou colocar aqui para vocês terem conhecimento através aí de fontes, certo? Esse atleta tem um contrato até 2026 com a LDU de Quito, tá? Então tá aqui, ó, empresário do jovem atacante paraguaio Alex Arce revela a proposta do Vasco da Gama. Cara, se o Vasco não tiver convicção do que está fazendo, e se o Vasco simplesmente
infelizmente, ficar demorando, dia 2 de setembro, apesar da diretoria confirmar e ver os 3 reforços, o Vasco não vai anunciar desse jeito ninguém sem convicção. Está faltando convicção. Eu já falei para o Pedrinho, toma as decisões você, porque nenhum nome vai agradar toda a cúpula aí, todos os pares do Vasco da Gama, 100%. Não vai, entendeu? E aquilo, já houve um alívio aí na folha do Vasco. Tá? Já houve um alívio na folha do Vasco que daria para poder fazer algumas contratações. Então, essa é a verdade dos fatos que a gente passa para cada um de vocês. Agradeço pela atenção. Vasco deles e a verdade prevalecerá. Valeu. Tamo junto aí. 21h30 live aqui no canal.